Senhor Luiz Carlos, o número de casos de Covid e internações no mundo, no Piauí, a gente tem visto, a mídia está mais, o assunto voltou a ser bem discutido, né? Eu queria que o senhor nos falasse a respeito aqui da Rádio Super Vale, no nosso programa, para a população de Esperantina e também dos municípios aqui ao redor, que muita gente se utiliza dos serviços do Hospital de Esperantina. Como é que estão? Tem aumentado a procura de pessoas com sintomas, pessoas de fato com Covid, essa questão dos testes, como é que está essa situação de coronavírus na região, nos atendimentos no Hospital Júlio Hartmann? Primeiro, assim, eu quero agradecer, né, a oportunidade que a gente está tendo para poder estar conversando com você e com todos os ouvintes da Rádio Super Vale. Sim, a gente tem estado preocupado com essa situação, porque de 15 dias para cá houve um aumento da internação nos nossos leitos clínicos. Entendo. Então, assim, a gente percebe que por conta disso houve um aumento do processo de contaminação. A única coisa que nos tranquiliza é porque até o presente momento a gente não teve nenhum caso grave, né, que se faça necessário a utilização de respiradores artificiais. Mas então, os casos... assim, a gente aproveita para poder chamar a atenção da população, porque, só para você ter ideia, Paulo, há 15 dias atrás a gente tinha incidência, são 10 leitos clínicos que o hospital possui e 5 de estabilização. Desses 10 leitos clínicos, a gente estava na média de 2 leitos ocupados. Isso perdurou no mês de novembro, mês de outubro, né? É tanto que o nosso hospital começou a retomar a sua normalidade, trazendo as consultas eletivas, né, o atendimento dentro do território para os municípios. No entanto, a partir da segunda quinzena do mês de dezembro, mudou essa realidade. E aí essa realidade ela foi mudada a partir de que momento? Quando a gente percebeu a quantidade de pessoas que começaram a procurar a unidade hospitalar e que foram positivadas. Então, houve um aumento, por exemplo, de 2 leitos ocupados para 8 leitos ocupados. Isso significa um incremento de 600% da alta do atendimento, para você ter ideia. Um aumento de 600%. De 600%. Aí é óbvio, a gente teve uma queda, né? A gente hoje está oscilando de 10 leitos, a gente tem 6 ocupados quase que diariamente por pessoas que foram diagnosticadas e que foram positivadas aqui na nossa unidade hospitalar. É óbvio, atendendo um protocolo sanitário, porque às vezes a pessoa vem se dirige à unidade com um sintoma, né, gripal e acha que tem que já fazer o teste, tem que já ser atendido, e não, existe um protocolo, porque o teste ele é muito falho. E aí esse teste ele só tem validade, por exemplo, depois de 7 a 10 dias que eu comecei a sentir o sintoma gripal. Entendi. E a gente pede até a compreensão dessa população em algum momento, quando ela chega para ser atendida e vem naquela expectativa de realizar o teste, e não é realizado, é porque não é o momento de se fazer o teste. E a gente, é óbvio, a gente cobra do nosso profissional médico, que é quem avalia, para que ele esclareça isso para a população, para que a população com 10 dias retorne para tranquilamente fazer o teste sem problema nenhum, como a gente tem feito ao longo do ano de 2020, né? Senhor Luiz Carlos, apesar de que o senhor colocou que a gente tem tido sorte porque os casos não têm sido graves, mas esses casos que chegam ao Hospital Júlio Hartmann em Esperantina, em termos percentuais, em quantidade para Esperantina e para outros municípios aqui, como São João do Arraial, Morro do Chapéu, ou que seja, outras cidades que têm procurado, você sente que a procura dos municípios aqui dos arredores de Esperantina também está acontecendo com esses sintomas? Também está acontecendo. Por exemplo, dos 8 que a gente tinha internado há 3 dias atrás, porque, óbvio, eles vão melhorando, a gente vai liberando o leito até para a chegada de novos. Mas, por exemplo, de 8, 6 são daqui de Esperantina, ou 5, e o restante são das cidades vizinhas. Então, essa movimentação também está acontecendo nas cidades do nosso território.
E a gente chama a atenção, a gente aproveita esse momento para chamar a atenção da população de que a pandemia continua, que é importante a utilização da máscara, é importante a asepsia da mão, quando chegar em casa você lavar as suas mãos, você utilizar o álcool gel, ter o cuidado para não estar num ambiente de aglomeração. A gente tem essa preocupação, por exemplo, ali na Caixa Econômica, quando a gente passa, nas unidades bancárias, que a gente sabe que a população vai lá para receber, né, o seu auxílio, mas que a gente se preocupa, porque a disseminação do vírus, a gente percebe que ela aumentou, né, nos últimos dias para cá. O senhor acredita que... Isso é sentido através do processo de internação, do diagnóstico que é feito. O senhor acredita que esses eventos pontuais mesmo, essas confraternizações de final de ano, de família, as pessoas relaxaram mesmo, isso tenha contribuído para isso, senhor Luiz Carlos? Sem sombra de dúvida, meu amigo. Isso a gente pode afirmar, porque coincidentemente isso se deu a partir da segunda quinzena de dezembro. E tem se mantido. Por quê? Porque teve o Natal e está tendo o Ano Novo. E a gente sente esse relaxamento das pessoas. A gente encontra já muitas pessoas sem máscara, né? E o vírus está aí. Hoje mesmo, para você ter ideia, eu tive no comércio. E aí o que é que eu percebo? Que muita gente já está assim, a gente percebe que as pessoas não andam com máscara, né? As pessoas falam sem ter aquela proteção, aquele distanciamento. Então isso é visível, isso é percebido. Então, assim, a gente chama a atenção, aproveita esse momento, a gente agradece aí ao ouvinte que tem, né? A gente tem aí a clareza da repercussão do seu programa, é um programa muito ouvido, então é uma oportunidade ímpar que a gente está tendo para a gente chamar a atenção da população, para que a população continue atenta, continue alerta, né? E a gente chama a atenção por quê? Porque se chegar até uma gravidade, a gente está vendo aí que as mortes estão continuando, esse aumento está se dando a nível de Piauí, a nível de Brasil e até mundial. Então é uma pandemia que ainda está em evidência. A vacina, como todo mundo aí acompanha na mídia nacional, ainda está em fase de teste. Existe essa possibilidade no final desse mês e começo do próximo mês a gente já iniciar esse processo de testagem, mas isso não significa que a gente tem que baixar a guarda. Então é importante que todo mundo mantenha-se, né, com máscara e com todas as condições e zelo para que a gente não dissemine, principalmente na nossa cidade e no nosso território. Muito bem, senhor Luiz Carlos, eu agradeço a participação conosco. O nosso ouvinte está perguntando aqui se o hospital ele continua tendo os exames, os testes, né? Os testes, como o senhor falou lá atrás. Continuamos, viu? Toda a população que chega aqui, que vem com sintoma, que é avaliado pelo médico, coloquem na cabeça que eu chego aqui, mas quem é a pessoa que vai determinar a realização do exame ou não é o médico. Por quê? Porque tem um protocolo sanitário do Ministério da Saúde que tem que ser seguidos. Que o teste, para que ele seja realmente comprovado e efetivado para o diagnóstico da doença, ele tem que estar com uma quantidade X de dias que a pessoa já está sintomáticos. Então, o médico ele solicita, e aqui no hospital a gente conseguiu abastecer o nosso hospital, a gente tem teste para continuar fazendo essa testagem e já estamos solicitando as novas aquisições de novos testes agora, para que a gente não haja interrupção do atendimento em relação à pandemia e ao Covid-19. Nisso a população pode ficar tranquila. O nosso ouvinte está perguntando aqui o seguinte, é interessante aqui a colocação dele, ele diz o seguinte, nós estamos num período, né, esse início de período chuvoso, às vezes as pessoas podem gripar mais, as pessoas acabam ficando preocupadas, às vezes com o espirro, né, com o início de gripe. Aí coloca em evidência aquilo que o senhor colocou agora há pouco, que o médico tem que avaliar de fato se tem a necessidade de fazer um teste ou não, seria mais ou menos por aí, né? Isso, é tanto que se a gente recordar no início da pandemia, qual é o protocolo sanitário? Primeiro, se eu gripei, eu vou ficar em observação. Essa é a recomendação, que se chama aquele recolhimento meu, aquele isolamento que eu tenho que fazer e observar a evolução dos meus sintomas, exatamente, porque pode ser uma gripe decorrente ao nosso período chuvoso,
como pode ser também relativo à Covid-19. Quem é que avalia isso? É o médico. Nós temos que depositar na classe médica essa confiança de que ele é a pessoa que tem as condições, que estudou para dizer, Luiz Carlos, olha, você está com Covid ou com suspeita de Covid, por isso eu estou solicitando o teste. Temos o teste rápido, que é aquele que você tem uma incidência de acerto ou erro, que todos nós sabemos e acompanhamos pela a imprensa. E temos o teste mais preciso, que é o SUAB. Esse que é colhido no nariz, que é colhido na garganta, esse é o teste que vai realmente, com precisão, dar o diagnóstico que você tem Covid ou não. Não é o teste rápido. Entendi. Senhor Luiz Carlos, agradeço, estamos sempre à disposição, sempre que precisar, pode entrar em contato, as informações são importantes para a população, nosso papel aqui é prestar serviço, levar informação para a nossa audiência, não só para a cidade esperantina, mas a gente sabe da importância do Hospital Júlio Hartmann no município de Esperantina para a região, para essa macro-região dos Cocais e parte também do bairro de Parnaíba. Eu agradeço a sua participação conosco, algo que eu não tenha perguntado, se eu queira colocar, pode ficar à vontade. Não, nós aqui agradecemos aí a oportunidade que você está abrindo para nós. Estamos também à disposição de você, à disposição da população. Quando tiver dúvida, pode procurar a direção, pode procurar a nossa assistência social, aos nossos colaboradores. E eu quero só finalizar chamando a atenção, né, da população para que mantenha-se utilizando máscara, continue utilizando o álcool gel, continue fazendo a asepsia das suas mãos através de lavar ela com água e sabão. Quando chegar em casa, você retira aquela roupa, troca de roupa, toma um banho. E isso só faz bem para a gente, né? Então, assim, eu agradeço a oportunidade, enfatizo a necessidade da gente manter essa proteção e, assim, estamos aqui à disposição da população. O Hospital Júlio Hartmann está à disposição de todo o território dos Cocais e a gente se mantém aqui vigilante, atento a essa evolução. Com a nova gestão, a gente já abriu um diálogo, né? O secretário já esteve aqui nos visitando ontem, mostramos a estrutura do hospital, já fizemos algumas discussões. Então, eu acho que a gente só tem, assim, a crescer, né? Tanto a unidade hospitalar como a gestão. E a gente agradece essa oportunidade para a gente estar aí falando com essa população que lhe ouve. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Obrigado, senhor Luiz Carlos, diretor do Hospital Júlio Hartmann da cidade de Esperantina, trazendo informações importantes dentro do nosso programa, nos atualizando sobre a situação de casos de Covid ou suspeitas que chegam ao Hospital Júlio Hartmann na cidade de Esperantina. Ele falou números preocupantes, né? Que tem aumentado, um aumento significativo de mais de 600% o número de procura de pessoas com suspeitas, que seja de caso ou que sejam de suspeitas, enfim, e também as internações e ocupações de leitos no hospital do município de Esperantina. E chamando a atenção, porque as pessoas realmente, eu estou me incluindo aqui como um todo, a gente tem esse hábito de se acostumar com as coisas, né? E as pessoas estão se habituando no relaxamento, em relaxar com essas medidas de proteção, de autodefesa, de nós nos defendermos do vírus e defendermos as pessoas mais próximas nossas, os nossos amigos, familiares e até aquelas pessoas que a gente vai ter contato, evidentemente, na rua, num comércio, num estabelecimento. Se a gente não se protege, a gente vai acabar levando o vírus também para outra pessoa. E a gente tem que estar atento a isso, porque pessoas continuam morrendo, pessoas continuam sendo internadas, vidas estão sendo comprometidas e a vacina, os homens estão brigando na política pelo negócio da vacina e nós fechados por essa vacina. E essa vacina, os homens estão brigando lá em cima, viu?